Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, pedir que tomem os vossos assentos, por gentileza. Quero começar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, junto com os irmãos, louvar a Deus pela vida do pastor presidente desse campo, o pastor Emanuel Júnior, agradecer a Deus por toda a diretoria, louvar a Deus também pela vida dos queridos líderes de jovens, coordenadores, querido pastor Eliseu, Deus abençoe, também querido pastor Alessandro, né? Deus abençoe toda a liderança, prazer estar com vocês aqui, viu? Muito obrigado pelo convite, pela recepção. Quero agradecer a Deus pela vida do cantor, irmão Samuel, Deus abençoe também o pastor Roger, Deus lhe use também muito aqui esta noite, e louvar ao Senhor pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, cada jovem, cada adolescente. É muito bom estar com os irmãos. Quero agradecer a Deus pela vida do Felipe Falcão. Felipe, Deus te abençoe, viu, querido? Felipe é um amigo lá da nossa região, da Assembleia de Deus Ministério do Belém ali, setor 68. Tive a oportunidade de lecionar no seminário e ele era um dos alunos lá. Deus te abençoe, viu, Felipe? Prazer reencontrá-lo aqui. Também trago um abraço para os irmãos da nossa igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém ali em Barueri, setor 10, o nosso pastor também, pastor Davi Fonseca, bem como de toda a mocidade lá e a juventude, a mocidade do Creio e também, aliás, os adolescentes do Creio e também a mocidade da Umadeb. Sintam-se abraçados, em nome do Senhor Jesus. Eu não pude estar com a minha esposa hoje. A minha mãe tem 82 anos, ela tem Alzheimer, ela mora conosco. E uma irmã minha sempre pega a minha mãe ou na sexta ou no sábado. Mas hoje a minha irmã não pôde estar, e aí por essa razão minha esposa acabou não podendo vir. Mas eu trago um abraço dela, também dos meus filhos, toda a minha família, em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o meu assunto aqui é sobre vocação no reino de Deus. Então você que gosta de anotar, anota aí, vocação no reino de Deus. E nós vamos usar a carta do apóstolo São Paulo, no capítulo de número 4, versículo 1, a carta aos Efésios. E enquanto os irmãos encontram, Deus me deu a oportunidade de lançar alguns livros, e eu consegui trazer um para os irmãos, que é esse daqui, que se chama Palavras sobre o Evangelho, que traz esperança. Esse livro, eu digo que ele tem duas utilidades. A primeira utilidade, a primeira serventia desse livro, ele é útil, ele é bom, ele é um livro que pode atender aqueles que gostam de fazer o devocional, seja familiar. Quem gosta de fazer o devocional, esse livro é bom, porque eu trago aqui o texto, aí eu trago uma palavra devocional com base nesse texto. Então são 30 mensagens, dá para um mês de devocional, muito interessante. Esse livro também tem uma outra utilidade, para aqueles que gostam de pregar a palavra de Deus. Eu gosto muito de um autor que já descansou no Senhor, chamado Gilton Moraes. O Gilton Moraes lançou um livro que se chama Homilética, da pesquisa ao púlpito. E ele diz, depois de conceituar sermão, aliás, o Gilton Moraes conceitua sermão como uma ideia a comunicar. Ele diz que o sermão é uma ideia a comunicar. E depois ele diz que o pregador ele é um carente de ideia. Por quê? Porque às vezes a gente revira os 66 livros da Bíblia, os 1.189 capítulos, os 31.173 versículos, as mais de 9.500 palavras da língua portuguesa, que nós não encontramos nada, nos falta ideias. E uma das formas de obtermos ideias, é claro, é quando estamos fazendo o nosso devocional pessoal, o Espírito de Deus faz arder no nosso coração uma passagem bíblica. Aqui tem uma ideia, uma forma de obtenção da ideia. Mas existe outra forma, que é lendo e ouvindo pregações. Às vezes você ouve, você lê, e aí aquilo te chama a atenção, você anota, depois trabalha e forma um esboço. Então aqui está organizada, as mensagens estão organizadas em forma de esboço. Então tem o tema, o texto, a introdução, os tópicos e a conclusão. Pode ser que isso te ajude também, tá bom? Se os irmãos adquirirem, vão abençoar meu ministério, vão ter um bom material. No final eu vou estar ali fora expondo aos irmãos. Então vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Queridos irmãos, eu vou falar um pouco sobre a vocação no reino de Deus. E eu gostaria de começar aqui trazendo uma conceituação de vocação. O que é vocação? Nós temos no texto hebraico do Antigo Testamento algumas palavras que são utilizadas para definir vocação. Uma palavra muito recorrente no Antigo Testamento para falar, para referir-se sobre vocação é a palavra quará.
E esta palavra, quará, ela é um verbo, e a tradução de quará é chamar ou convocar. Existe uma ocorrência vasta do termo quará no Antigo Testamento, sempre denotando um chamamento divino para uma tarefa específica, também para um relacionamento pessoal com Deus e também para o cumprimento de um propósito. Por exemplo, quando em Gênesis 12:1 Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, aquele chamamento de Abraão é conceituado com o termo quará. Deus convoca Abraão para um propósito, para uma tarefa e também para o relacionamento. Por exemplo, em Êxodo 3:4, quando Deus chama Moisés, o termo que aparece lá é o termo quará. Deus chama Moisés para um relacionamento, para uma tarefa e também para um propósito. Por exemplo, em Isaías 6:8, aparece ali a palavra quará, e lá Deus está chamando o profeta Isaías para um relacionamento, para uma tarefa específica e para o cumprimento de um propósito. Então, vocação é chamar, é convocar. O vocacionado é alguém que Deus chama. Agora existe uma outra palavra no hebraico para referir-se à vocação. É a palavra iada. E esta palavra iada, ela significa conhecer, num sentido mais profundo e no sentido relacional. Muitas vezes essa palavra, ela tem a ver com um conhecimento pretérito até o nascimento. Por exemplo, essa palavra vai aparecer em Jeremias 1:5, quando Deus vai falar para Jeremias: ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. A palavra iada, ela tem um conceito, ela tem uma ideia do que é vocação. Vocação, a partir dessa palavra, significa um conhecimento. Deus chama aqueles a quem Ele quer vocacionar. Deus vocaciona pessoas que Ele chama, mas Deus também vocaciona pessoas que Ele conhece. Às vezes o homem não chama, porque o homem não conhece. Às vezes as pessoas, elas nos julgam pelo estereótipo, por aquilo que a gente expõe, externaliza, manifesta, mas Deus não. Deus nos conhece por dentro. Deus sabe das nossas intenções, das nossas motivações, do que nós carregamos no nosso interior, de quem somos de fato e de verdade. E a palavreada tem a ver com isso. Deus vocacionar aqueles a quem Deus conhece. Deus te conhece. Deus sabe o teu nome, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe os seus pensamentos, Deus sabe seus desejos, seus planos, suas aflições, suas inquietações. Deus, Ele quando nos chama, nos vocaciona, Ele só o faz depois de profundamente nos conhecer. Outra palavra no hebraico que chama a atenção e que tem a ver com a ideia de vocação é a palavra bachar. Essa palavra bachar significa escolher, significa eleger. É claro que quando nós pensamos na eleição divina, seja de um indivíduo, seja de uma nação, como a nação de Israel, seja de um rei, seja de um povo, seja de uma igreja, quando nós pensamos na eleição, nós temos que lembrar que ela está relacionada com um propósito ou com um destino divinamente traçado. E esse propósito e esse destino que Deus dá para essa pessoa tem a ver, coadunam, comungam, se encontram com a ideia da vocação. Então Deus, Ele conhece, Deus, Ele chama, e Deus, Ele elege. Nós estamos aqui hoje
E Deus que te conhece, Ele está te chamando para uma obra extraordinária. Que o Espírito de Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração, abra a nossa alma e coloque dentro de cada um de nós qual é o propósito, qual é a obra, qual é a tarefa, qual é a atividade que Deus deseja que executemos para a glória do seu nome e para a expansão do seu reino. É interessante que estas palavras vão aparecer em alguns textos do Antigo Testamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, estas palavras vão estar presentes no chamado de Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, e para ir a uma terra que Deus lhe mostraria, como promessa de se tornar uma grande nação. E aí então Abraão poderia deixar o status quo de abençoado para se tornar uma bênção, e em sua família, na sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Aqui nós temos a ideia do chamado, a ideia do conhecimento, a ideia da eleição, a vocação acontecendo. Deus chama Abraão, primeiro para abençoá-lo, mas depois para que ele se torne uma bênção. Nós não somos vocacionados pura e simplesmente quando Deus nos derrama e nos dá e nos doa e nos concede e nos fornece, compartilha conosco bênçãos, donativos, benesses. Não é nisso que prova a nossa vocação. A nossa vocação, ela consiste em sermos uma bênção aonde estivermos. Deus, Ele nos abençoa para que transbordemos. E é quando transbordamos, é quando compartilhamos, é quando comunicamos, é quando extravasamos, que aí então podemos cumprir de fato e de verdade a nossa vocação em Deus. Esse conceito vai aparecer em Êxodo 3, de 1 a 10, no chamado de Moisés na sarça ardente, para liderar o povo de Israel, tirando do cativeiro egípcio. Aqui a vocação, ela é uma incumbência específica, com um propósito redentor. Deus vai chamar o Moisés, e Deus vai chamar o Moisés, e Ele vai trazer para o Moisés uma vocação específica, uma vocação redentiva para Israel. Aqui tem um conceito sobre a vocação. A vocação não é para servir a si mesmo, não é para trabalhar para o seu próprio umbigo, para o seu próprio tesouro, não. A vocação tem a ver com redimir, transformar, mudar a realidade, abençoar os outros. A vocação tem a ver com isso, com abençoar pessoas, trazendo essas pessoas para a liberdade que Cristo produz. Essas ideias também vão aparecer em 1 Samuel 3, quando Deus vai chamar Samuel. O chamado de Samuel por Deus enquanto ele ainda era criança, estabelecendo-o como profeta. Deus vai chamar, Deus vai vocacionar o Samuel. Aí alguém diz assim: não, mas eu não tenho idade ainda. Deus te chama mesmo na sua mais tenra idade. Você é adolescente, você é jovem, e você já precisa abrir o seu ouvido, a sua alma, a sua mente para ouvir a voz de Deus ecoando e dizendo: eu quero te usar poderosamente, eu quero te usar de forma profética. Nós somos bons em criticar, nós somos bons em apontar, mas a gente tem dificuldade de oferecer soluções. Eu estou diante de soluções de Deus para toda crítica que pudermos fazer, para todo problema que pudermos perceber, pudermos diagnosticar. Eu estou diante de pessoas que serão soluções de Deus para cada um desses problemas. Samuel, ele é vocacionado como profeta. Essas palavras também vão estar em Isaías 42:6. Eu sou o Senhor que te chamei em justiça e te tomei pela mão, e te guardarei e te darei uma aliança do povo para a luz dos gentios. A vocação aqui é uma vocação do país de Israel, e subsequentemente do Messias, o servo do Senhor, como instrumento da vontade divina para as nações. Israel tinha uma vocação como nação. Nós, queridos irmãos, nós somos apoiadores de Israel,
nós somos amantes da nação de Israel, mas Israel, a gente precisa fazer essa exposição bíblica de forma clara. Israel foi acusado pelos próprios profetas de não cumprir a vocação. E qual é a vocação? Ser uma nação abençoadora para outras nações. Israel devia ser uma bússola, um luzeiro, um paradigma, um referencial. Mas Israel reduziu-se em muitos momentos da sua história, aqui no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo, 2700 anos de nós. Israel está vivendo só para si mesmo, não cumpre esse papel. Mas aí Deus levanta o Isaías para falar: eu vou renovar vocês, eu vou avivar vocês, e eu vou fazer de vocês um luzeiro aos gentios. Eu gosto dessa palavra. Deus diz: vocês serão como luz para os gentios. Texto também de Jeremias, capítulo 1, do 4 a 10, o chamado de Jeremias para ser profeta às nações, mesmo antes do seu nascimento, enfatizando aqui uma soberania divina na escolha e capacitação para o ministério. Jeremias, ele é chamado desde o ventre, ele é chamado desde o seu momento informe, quando seus primeiros tecidos estão sendo compostos, ele é chamado por Deus. Deus, ele conhece você, ele conhece as suas estruturas, ele sabe quem você é, da onde você veio, ele conhece seus pais, ele conhece a sua linhagem, a sua ancestralidade, ele sabe como é que você foi formado, e ele diz: eu te separei desde o ventre da tua mãe. Interessante isso daqui, porque a gente não crê numa eleição incondicional. Nós somos arminianos, não somos calvinistas. No calvinismo se crê numa eleição incondicional. Alguns já nascem para salvação e outros nascem para perdição. Nós não cremos nisso, isso nós não pregamos, porque esse pensamento calvinista, ele é um desdobramento do pensamento agostiniano. E esse pensamento calvinista e agostiniano são pensamentos que nós, e a própria história da igreja, tratou de colocar de lado. Então nós não somos aderentes a isso, mas nós sabemos que Deus elege, que Deus escolhe e que Deus chama, e muitas pessoas Deus chama desde o ventre. Só que ao longo da nossa vida é que vamos entendendo isso, quando Deus vai desvendando para nós que, na verdade, apesar de termos sido escolhidos pelos homens mais tardiamente, nós já temos um chamado, uma vocação de Deus, um dom de Deus, um talento de Deus desde berço. Me lembro que lá em casa nós somos em 18 irmãos. Deus levou 3, ficamos em 15 vivos. E aí minha mãe comprava a revista do Maurício de Souza. E eu me lembro de uma das cenas, comprando a revista do Maurício de Souza, Turma da Mônica, e ela foi trazendo as revistas, e no meio lá veio uma Bíblia. E aí eu peguei a Bíblia. Eu não quis a revistinha, eu quis a Bíblia ilustrada. Eu me lembro que eu era adolescente, um dia eu fui numa consagração, e eu gostava de ir na consagração para comer, porque depois da consagração sempre tinha um lanche lá. Aí eu ia na consagração mais para comer do que para orar. E aí quando eu estava lá na consagração, uma profeta olhou para mim assim, eu louco, pensando nos bolos de laranja, cobertura de chocolate que tinha lá fora. E ela olhou para mim e falou: rapaz, eu jovenzinho, ela falou: para de se preocupar com essas coisas, rapaz. Presta atenção aqui, ó. Deus marcou você para uma grande obra. Deus vai abrir tua mente, abrir tua consciência, tua mente. Vai te dar a palavra. Você vai ensinar pessoas, vai formar pessoas. Então Deus vai falando conosco. E os livramentos que Deus nos dá. Eu creio muito que quando Deus dá livramentos para nós, é porque ainda Ele tem propósitos a realizar na nossa vida. Tem propósitos extraordinários. Então, Jeremias, ele vai receber essa vocação desde cedo. Interessante, o apóstolo São Paulo, ele vai falar numa determinada altura que ele recebeu a aparição de Cristo, Cristo já ressurreto, por derradeiro, quer dizer, como o último. E ele diz: olha, ele apareceu a mim como um filho rejeitado, porque só aparece para o filho rejeitado por último. Um filho abortivo só aparece por último ao filho abortivo, ao filho rejeitado. A paternidade só aparece por último para ele. Paulo diz: Cristo apareceu para mim como se aparecesse para um filho abortivo por último, lá no final das contas ele apareceu para mim. E aí ele diz: mas ele apareceu para mim, ele apareceu, ele se revelou para mim.
E aí Paulo diz: e quando eu fui caminhando na minha carreira ministerial, eu fui entendendo que na verdade Deus me chamou e Cristo me separou desde o ventre da minha mãe. Você é chamado, Cristo te chamou, Cristo te separou, e Cristo tem uma obra a fazer na sua vida. Quando nós pulamos para o Novo Testamento, nós vemos que no Novo Testamento existem algumas palavras em grego que designam também a ideia de vocação. Uma palavra importante é a palavra klesis. Esta palavra grega, ela é traduzida como chamado ou vocacionado. Ela deriva de um verbo grego chamado kaleo, que significa chamar. Em sua essência, klesis, na verdade, é um convite, não é uma imposição. É um convite divino, que estabelece um novo status, um novo propósito para aquele que recebe, que aceita esse convite. É um chamado eficaz que capacita o crente para uma nova vida em Cristo e para o serviço no reino de Deus. Aliás, essa palavra klesis é a palavra que dá origem, ela é o sufixo da expressão completa, né? Eclesia. E eclesia é o termo grego para quem? Para igreja. E a igreja é o que? Ela é a comunidade dos chamados para fora, porque eclesia é de ek, que é fora, ek fora, e clesia, que é chamado para fora. É um convite. O ministério, a vocação, aquilo que Deus tem para nós não nos é imposto. Nós não somos obrigados. O Senhor diz: se você quiser viver dentro da ordinariedade da vida, você viva. Se você quiser viver dentro destas coisas transitórias da vida, você viva. Mas se você quiser romper e de fato e de verdade fazer algo que vai desdobrar para a eternidade, ouça a minha voz e vem aqui, que eu tenho uma obra para você realizar. Uma obra para você realizar. Outra expressão em grego é a expressão kleitos. A expressão kleitos significa chamado, significa convite, convidados. Por exemplo, essa expressão vai aparecer em Romanos 1,7, quando Paulo vai dizer que a igreja de Roma é formada por aqueles que são chamados santos. Essa expressão vai aparecer em Romanos 1,6, quando Paulo vai dizer que Jesus Cristo nos chamou. Então a igreja é formada pelos chamados de Jesus Cristo. Essa expressão, ela vai enfatizar uma iniciativa divina no processo vocacional. Veja que o kleitos quer dizer Cristo convida, Cristo chama santo, Cristo é sempre Ele tomando a iniciativa. O homem por si só, ele não é solícito, por si só, ele não é disponível, por si só, ele é resistente, ele é recalcitrante. Por si só, o homem, ele é irresignado, ele é empacado, ele não se disponibiliza. Mas foi cantado aqui hoje à tarde, um dos trechos da música ali, dizia que Jesus, a sua voz, seu poder, a sua presença, a sua convocação é irresistível. Quando Jesus chama e nós não resistimos, nós aceitamos o chamamento de Deus. E aqui tem uma humildade de Deus que é algo tremendo. Não tem atributo humano que não venha de Deus. Aliás, os atributos bons do homem, antes de se encontrarem no homem, se encontrarem em Deus. É por isso que Deus, ele é chamado de um ser de características imanentes e naturais e características comunicáveis. A bondade, a humildade é uma característica de Deus que Ele comunica, e Deus é humilde. Vejam os irmãos que quando Adão peca, o Adão se esconde, mas Deus o busca. Quando Caim mata o seu irmão, o Caim se esconde, mas Deus o busca. Quando o Moisés fugiu, Deus o buscou. Deus buscou Abraão, Deus busca Davi. Eu gosto muito do salmo que Davi escreve, que ele falando uma palavra de Deus para ele mesmo, ele diz assim: eu te busquei, atrás das malhadas eu te encontrei. Deus vai caçando, Deus está procurando. O Tommy Tenney lançou um livro antigamente chamado Caçadores de Deus.
Eu dizia sempre isso, quando esse livro foi lançado, esse livro está errado, esse livro aí está errado, está errado, rasga, queima esse livro, próximo churrasco que você fizer, joga esse livro dentro. Por quê? Porque não somos nós que caçamos Deus, é Deus que nos procura, Deus que nos busca, Deus que deseja ter relacionamento conosco e se revela a nós. Deus é quem nos busca, Deus é quem nos procura, Deus é quem nos toma, é Deus. Então a vocação tem a ver com esse convite de Deus, esse chamado de Deus, uma iniciativa de Deus nesse processo vocacional. Tem uma outra palavra grega que é a palavra proklesis. Essa palavra, embora menos comum, ela sugere um chamado para perto. Isso é uma coisa que tem a ver também com a vocação. Deus não nos chama para operosidade vocacional, ministerial, seja pregando, cantando, evangelizando, administrando, cuidando de pessoas, advogando, atuando como médico, como cozinheiro. Deus não nos chama pura e simplesmente para isso, porque se Deus estivesse interessado só na nossa obra, a relação de Deus conosco seria uma relação utilitarista. Deus nos transformaria em puros servos, cegos, executores de ordens, como diz o Lewis, soldadinhos de chumbo. Deus não faz isso. Antes de estar interessado no que fazemos, Ele está interessado em nós mesmos. Deus não estabelece essa relação mercantilista conosco, utilitarista conosco, meritocrática conosco. Você tem validade, você tem utilidade, você tem serventia, porque você produz. Aliás, eu vou dizer, eu estou com 42 anos, eu comecei a pregar desde os 18 anos. Eu digo uma coisa para os irmãos, que muita coisa que eu preguei antes, hoje eu já não prego mais. E é bom que a gente tenha essa maturidade sendo desenvolvida em nós. Alguns, graças a Deus, amadureceram mais rapidamente, não precisam se arrepender de nada. Eu preciso me arrepender de muita coisa, graças a Deus. E eu digo para os irmãos, tem uma coisa que eu tirei. Eu já falei uma frase que eu não entendo como cristã, essa frase. A frase que diz que quem não serve para servir, não serve para nada. Essa frase é uma frase anticristã, antibíblica, antievangélica. Por quê? Porque a nossa relação com Deus não depende da nossa produção. Se Deus só se relacionasse conosco e só nos amasse a partir das nossas produções, como Ele nos amaria quando nós estávamos no mundo, odiando Deus e trabalhando contra tudo que se chama Deus? Deus não nos passou a amar, Deus não passou a nos amar quando nós passamos a produzir. Ele sempre nos amou. A sua graça sempre esteve sobre nós, a sua misericórdia sempre esteve sobre nós. Oh, glória! E acima de tudo, Ele tem interesse em nos chamar para perto dEle. Porque se nós exercermos a vocação, mas estivermos longe dEle, então nós teremos ativismo, mas não teremos relacionamento. Ele não quer ativistas, Ele quer gente que tem relacionamento, gente que prega e ainda sente que está pregando, gente que canta e ainda sente que está cantando, pessoas que não entraram na formalidade da fé, na solenidade, na plasticidade da religiosidade, não! Gente que tem o coração aqui, dizendo: meu coração está quebrantado, está derramado diante do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória. É um chamamento para perto, é um convite para estar do lado, é um convite para ouvir as batidas do coração do Mestre. Fala isso para o seu irmão. A maior vocação é poder ouvir a batida do coração do Mestre. Ouça a batida do coração do Senhor. Qual é o tom, qual é o ritmo do coração do Mestre? Deus quer que nós escutemos o ritmo e o tom do coração do Mestre. Textos do Novo Testamento vão trazer essas palavras. Por exemplo, o texto de Filipenses capítulo 3, 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E aqui a vocação é apresentada como um chamado para cima, um objetivo final em Cristo. Porque nem todos nós pregaremos em estádios, nem todos nós dirigiremos campos, igrejas grandes ou pequenas,
Nem todos nós cantaremos em lugares extraordinários. Alguns, glória a Deus por isso, mas nem todos. Mas todos nós podemos desfrutar da mais nobre, da mais seleta, da mais gloriosa das vocações, que Paulo vai chamar soberana vocação. O que é esta soberana vocação? A vocação que se impõe, a vocação que comanda, a vocação que está acima de todas as demais. Paulo diz: a soberana vocação, o prêmio maior dessa vocação é conhecermos mais profundamente Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso. Interessante que em 2 de Pedro 1,10, Pedro vai dizer: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais a vossa vocação e eleição. Fiquem mais firmes na vocação e na eleição de vocês, porque fazendo isto, nunca e jamais tropeçareis. Aqui Pedro exorta cada um de nós a confirmar o seu chamado, através de ações, é claro. Nós já somos chamados, somos amados, somos vocacionados, somos eleitos. Nós estamos perto do Senhor e nós devemos trabalhar para isso, mas não para que ao trabalharmos geremos afeto em Deus, porque senão o amor que Deus dará para nós será um amor de troca. Nós estaremos comprando o amor de Deus. Você não compra uma gota do amor de Deus. Deus te ama porque Ele resolveu te amar. O Agostinho de Hipona, ele dizia que o amor de Deus por nós é diferente do nosso amor. Por quê? Porque o amor de Deus por nós, ele não depende do objeto. Deus ama porque Ele resolveu amar. Não é o que fazemos, o que falamos, como andamos. Não! Ele nos ama. Agora, uma vez amados, uma vez escolhidos, uma vez eleitos, uma vez vocacionados, uma vez inclusos, uma vez integrados, nós podemos exercer sim, tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus e tudo para a glória de Deus. A palavra vocação, que a gente usa na língua portuguesa, ela deriva de uma expressão em latim, a expressão vocatio, que significa o ato de chamar, chamado, vocacionado. Esta, por sua vez, provém de vocare. Vocare significa invocar por dentro, uma voz que grita no interior. Aqui tem um elemento interessante sobre a vocação, quando a gente entende que é vocação a partir de vocare no latim. Porque o que é vocare? É a voz, é a voz. Então, como que é bom organizarmos? Nós somos chamados, Deus chamou a todos para crer e para servir. Isso é um chamado geral. Mas dentro de cada um de nós, Deus faz clamar uma voz. E essa voz que clama é a voz da nossa vocação. Então o chamado, ele é geral, mas a vocação, ela é específica. O chamado, ele é externo, mas a vocação é interna. O chamado são os outros que falam com você. A vocação é o Espírito de Deus que clama no seu interior. Agora você diz: como é que eu identifico então? Eu vou dar um sinal para você. Te ensinar aqui, compartilhando contigo, como é que você identifica. Como é que eu identifico a minha vocação? Você identifica a sua vocação quando você entra na igreja. E se você entra na igreja e você ouve um pastor pregando, dando aula, igual eu estou dando aula aqui, pregando, e você sente o seu coração ferver por isso, você não sabe explicar, mas você sente, você tem vontade de fazer igual. Se desse o microfone para você, você nem preparou o assunto, mas você tinha umas 2 ou 3 coisas para falar sobre o assunto também. Você também podia comunicar e compartilhar sobre isso. Pronto, então o seu negócio é ocupar a tribuna mesmo, é estar aqui mesmo. Quando você vê ali o Eliseu administrando, né, o Alessandro administrando, os demais líderes administrando, e você começa a olhar para eles e dizer assim: eu tenho vontade de administrar também? Então pronto, então o seu negócio é administração. Agora, se você entra na igreja e você não se encanta muito com o pregador, não se encanta com os administradores, você se encanta com o cantor. Seu negócio é cantar. Quando eu comecei na igreja, eu queria cantar. Eu achava que essa era a minha vocação, e eu cantava mal, que eu desafino até batendo palma. Aí, interessante, que eu atrapalhava a mocidade, mas eu venho de regiões subúrbio, regiões periféricas, então não dá certo. Falaram: você não canta, porque vai sair e vai para as drogas. Então, com medo de me criticarem, deixavam eu cantar, e eu estragava o que estavam cantando. Aí
levantaram lá uma regente, ela com uma sabedoria tremenda olhou para mim e disse: eu quero conversar com você no final do ensaio. Aí eu disse: tá certo. Toda ignorância é arrogante, toda ignorância é arrogante, presta atenção nisso. Aí eu, poxa, maravilha, né? Quer conversar comigo? Vai colocar o professor lá o livro do domingo. Aí ela chegou e falou assim: você canta bem, hein? Aí eu, sempre soube. Aí eu, tá certo. Aí ela falou assim: ó, deixa eu falar uma coisa. Você canta bem, só que você sabia, você já cantou em coral? Aí eu falei: não. Ela falou: você canta baixo. Aí eu, baixo? Ela falou: você canta baixo. Aí eu, como é que é? Ela falou: vou organizar aqui por voz e você vai cantar baixo. Aí eu falei: tá bom então. Aí ela falou: vem no próximo ensaio. No outro ensaio eu estava lá. Aí ela falou assim: vai lá para trás, você canta baixo, vai lá. Aí baixo canta lá atrás, baixo. Aí colocou lá atrás. Aí eu fiquei lá atrás cantando baixo. Aí eu levantava a voz, ela: você canta baixo. Você canta baixo, ó, bem baixinho. Tinha uma hora que eu só balbuciava. Aí ela: tá arrebentando, você tá cantando baixo, você canta baixo. Aí um irmão, falei: não vai dar certo eu cantar não, ela tá me tirando, essa mulher. Aí o irmão chegou para mim e disse assim: Henrique, eu tive uma visão com você. Falei: comigo? Ele falou: então qual foi a visão? Aí ele falou assim: você já assistiu o Pica-Pau? Eu falei: já. Eu gabaritei o Pica-Pau, maratonei, fala aí. Aí ele disse o seguinte: o Pica-Pau tem um episódio lá que a cabeça dele vai inchando assim, inchando. E ele, depois da cabeça bem inchada assim, ele voa, parece uma bexiga. Aí eu falei assim: eu lembro desse episódio. Aí ele falou: eu tive uma visão com você aqui na igreja, sua cabeça inchava. Aí eu já tinha tomado um fora da irmã, eu falei: puxa vida, né? Será que vai acontecer, né? Aí eu comigo pensando, aí ele falou assim: Deus vai abrir a tua mente. E Deus vai fazer você compreender as coisas. E você vai ensinar pessoas. Deus vai abrir a tua mente. E aí eu comecei a olhar para a pregação, comecei a ter carinho pela pregação, comecei a querer ouvir pregadores, comecei a querer fazer. Agora, se você entra na igreja, não se encanta com a administração, não se encanta com quem prega, não se encanta com quem canta, mas se encanta ou se incomoda procurando alguma lâmpada que está apagada, se tem goteira na igreja, se as coisas não estão acontecendo direito, seu negócio é zeladoria, é a sua vocação. Agora, se você chega e começa a criticar os sons, os irmãos viram que enquanto o irmão estava orando por mim aqui, o Optimus Prime falou aqui um pouquinho, vocês viram? Né? Se isso te incomoda, então o seu negócio é sonoplastia, engenharia de som. Qual é a voz que grita no seu interior? Qual é a voz que clama no seu interior? Essa voz que clama no seu interior, dizendo: eu preciso fazer isso, é a voz do Espírito Santo, mostrando para você a sua vocação. A sua vocação, a sua vocação. Eu gosto muito do capítulo 20 de Jeremias, quando Jeremias ele está um pouco desgostoso com Deus, aí ele vai e fala assim para Deus: o Senhor me enganou, o Senhor me iludiu, o Senhor me chamou para ser profeta, o Senhor me chamou para trabalhar no teu reino aí, falar a tua palavra, mas eu sou perseguido, fui jogado no calabouço, fui esquecido, eu estou aqui sofrendo. Aí o Jeremias vai e diz assim: o Senhor me iludiu e eu fiquei iludido. O Senhor me enganou e eu fui enganado pelo Senhor. Eu caí nas suas conversas, nas suas palavras. Aí lá no Jeremias 20 ele fala: então eu desejei abandonar tudo, eu quis abandonar o ministério. Mas ele diz: mas quando eu pensei em abandonar, logo veio um fogo no meu coração. E eu não pude lutar contra aquele fogo no meu coração. E eu me levantei, me coloquei no lugar dizendo: me usa, Senhor, me usa, Senhor. Deixa o Senhor acender uma chama no seu coração. A vocação é quando o Senhor coloca uma chama no nosso coração. E nós só nos sentimos realizados, satisfeitos, planificados, locupletados, quando nós estamos fazendo aquilo para o qual fomos chamados, vocacionados. Isso é a vocação de Deus, de fato, de verdade. O John Wesley, um dia ele foi aconselhar um pastor, e aí o pastor falou assim: ô John Wesley, o que está acontecendo? O senhor me colocou aqui para tomar conta da igreja, mas a igreja não vai. Parece que eu tenho um ministério do repolho, eu cresço só para dentro.
não amplia, não cresce, não maximiza, não amplifica esse negócio. Aí o John Wesley foi e falou: sabe por quê? Você não está se deixando queimar. Deixe-se queimar. E quando você se deixar queimar, as pessoas virão de longe ver o que Deus está fazendo através de você. Por que a gente às vezes faz as coisas de forma mecânica, automática e refletida? Vai cumprindo por cumprir, fazendo por fazer, porque aquilo não reflete a nossa vocação. O que queima no nosso interior, eu não sei, queridos irmãos, mas Deus vai acender uma fogueira no teu coração. Jovens, prestem atenção. Deus vai acender uma fogueira no teu coração, uma fogueira missionária, uma fogueira para o louvor, para a administração, para o pastoreio, uma fogueira extraordinária, e você vai se deixar queimar, e as pessoas virão de longe vê-lo queimar. As pessoas virão de longe para vê-lo queimar. Diz que um ateu ia ouvir o George Whitefield. O George Whitefield era um pregador inglês. Aí as pessoas iam ouvir o George Whitefield, e tinha um ateu que ia ouvi-lo. Aí o ateu saía todo dia num certo horário do trabalho para ouvir o George Whitefield. Um dia ele voltou para o trabalho, aí alguém estava lá no trabalho e falou assim para esse ateu: você crê em Deus? Aí ele disse: não. Se você não crê, por que você vai lá ouvir o George Whitefield? Ele falou assim: porque eu gosto de ver a forma como ele crê. Eu vou lá para ver como é bonito ele performando na sua fé. É muito lindo. Eu não creio, mas eu desejo ter essa fé também. O dia que você estiver exercendo aquilo para o qual você foi chamado de verdade, as pessoas virão de longe, virão de longe, virão de longe. Deus vai proclamar o seu nome. Uracandorema Shurabai. Historicamente, a igreja ela sempre pensou na vocação. Por exemplo, na era dos pais da igreja, século II ali até o século V, nós temos o Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona era um homem com uma mente maior do que a caixa craniana. Ele era capaz de escrever 12 livros sobre 12 assuntos sem se perder ao mesmo tempo. Um homem extraordinário, o maior teólogo da era dos pais da igreja, depois de Paulo, é Agostinho. Para o Agostinho, a vocação é primeiramente um chamado à salvação e a comunhão com Deus. Em suas confissões, ele descreve a sua própria jornada de busca e o chamado irresistível de Deus à fé. A graça divina, para ele, é o motor da vocação, capacitando o indivíduo a responder ao chamado. Embora o ministério clerical, ele está no ambiente da igreja católica, no ambiente clérico, fosse reconhecido, a ênfase maior era o chamado universal, à santidade e ao amor a Deus. O Agostinho, ele era um indivíduo que ele entendia que a vocação, em primeira instância, prima facie, em primeiro lugar, a vocação, ela nos leva a responder ao chamado de Deus para estarmos próximos de Deus. O Agostinho ele fala muito sobre isso. Ele diz assim: olha, não existe vocação clerical, ministerial, vocacional. Não existe pregação, evangelização, missão, entregar donativos para as pessoas. Não existe nada se você não estiver perto de Deus. A maior e mais importante das vocações é estarmos próximos de Deus. Na era medieval, do século V até o século XIV, Deus vai levantar muita gente para falar sobre vocação. E um deles é o São Tomás de Aquino. Aliás, o Timothy George ele fala que Paulo, Agostinho, São Tomás de Aquino e Calvino são os maiores teólogos da história da igreja. Muita gente concorda com isso. O Tomás de Aquino é muito importante. E ele faz uma integração com a vocação e também com a filosofia. Ele coloca teologia cristã e filosofia. E o Tomás de Aquino, ele via a vocação como o cumprimento do propósito para o qual Deus criou o indivíduo. Ele faz uma distinção clara entre uma vocação religiosa, uma vida monástica e uma vocação secular. Essa ideia do Tomás de Aquino é uma ideia que passou por muitos anos e hoje ela é presente. As pessoas entendem que existem duas espécies de vocações. Uma vocação para aquilo que eu exerço na igreja e uma vocação para aquilo que eu exerço fora da igreja. Eu não concordo com isso, eu não gosto dessa ideia.
Por quê? Porque você é crente em qualquer lugar. Você é vocacionado em qualquer lugar. Alguns são vocacionados para a pregação, para o ensino, para a operosidade da vida clerical, da vida paroquial. Outros são vocacionados para louvar a Deus e servir o reino na vida profissional, na vida familiar, na vida estudantil, na vida educacional. Mas o Tomás de Aquino, ele é aderente a essa ideia de dualidade vocacional. Ele diz, olha, existe uma vocação para dentro da igreja, existe uma vocação para fora. Ele fala de vida cristã e vida secular. Foi o Tomás de Aquino que gerou aquela ideia que diz assim que amigos, né? Olha isso, cristãos, negócios à parte. Tipo, aqui dentro da igreja a gente tem que se vestir do véu da religiosidade, mas lá fora a gente pode ser quem for. O Tomás de Aquino, ele contribuiu para isso, porque ele fala de duas vocações. No período dos pré-reformadores, Deus vai levantar um indivíduo chamado John Wycliffe e um outro chamado John Huss. Wycliffe, é claro, na Inglaterra, o Huss na Alemanha. E embora não tenham desenvolvido uma teologia da vocação tão sistemática quanto os reformadores, as ênfases deles era na autoridade da Escritura, na importância da piedade individual, que isso aí preparava o terreno para o indivíduo exercer a sua vocação. Então eles falam muito sobre uma vocação decorrente de uma autoridade das Escrituras e uma vocação que tem a ver com uma piedade individual. Eles questionaram a hierarquia eclesiástica da igreja e a primazia do clero indiretamente, abrindo espaço para a valorização de um chamado mais abrangente entre os crentes. Ou seja, havia aquela ideia assim, não, quem é vocacionado? Quem está na igreja. Quem é vocacionado? Quem está aqui no clero. Aí os dois falam, não senhores, essa é uma ideia tomista de São Tomás de Aquino, porque a ideia bíblica, a gente tem que pensar na Bíblia. E a gente tem que pensar na individualidade, cada indivíduo, cada piedade, cada indivíduo. Nós temos que pensar na Bíblia e pensar nos indivíduos. E pensando na Bíblia e nos indivíduos, nós vamos nos lembrar que não são vocacionados só aqueles que trabalham na igreja. Nós podemos ser vocacionados aonde estivermos. Tanto é que o Wycliffe era reitor de universidade, e lá ele fazia a obra de Deus. E o Huss era reitor de universidade, e lá ele fazia a obra de Deus. Depois veio o Martinho Lutero, reformador no período da Reforma, e o Lutero relacionou o conceito de vocação com a sua doutrina. E qual foi a doutrina de Lutero? Uma das doutrinas mais importantes de Lutero foi um resgate que ele faz do sacerdócio universal dos crentes. O que quer dizer isso? Lutero, ele dizia o seguinte: não é o Papa só que tem a palavra, não é só o clero que tem a palavra, não! Cada crente é um sacerdote. Porque quando Pedro diz, vós sois sacerdócio real, ele não virou para o púlpito e disse, só aqui ó, tem um sacerdote. Não, senhores, ele diz, cada crente aqui é um sacerdote, cada crente aqui é um vocacionado. Então o Lutero, ele diz assim, você é um sacerdote aonde você estiver, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, você é um sacerdote. Porque Lutero, ele resgata o sacerdócio universal de Cristo. Ele diz, todos nós somos sacerdotes. Antes eram só os da tribo de Levi, mas hoje não, hoje são todos os clãs, todas as etnias, todos os povos, todas as tribos, todas as nações. O João Calvino reforça a visão de Lutero, enfatizando que Deus chama cada pessoa uma vocação específica, particulares vocatio, que se manifesta de uma vida diária, na vida diária e também na vida do trabalho. Para Calvino, o trabalho diligente e ético, em qualquer profissão, é um meio de glorificar a Deus e de servir ao reino. A vocação não é apenas um meio de operar na igreja, mas é um campo de serviço divino aonde você estiver. A vocação, ela pode ser exercida aonde você estiver. O que você for fazer, você pode fazer de modo vocacionado para a glória de Deus. O John Wesley, fundador do metodismo, na época já dos avivalistas, e aí eu já estou indo para as minhas considerações finais. Wesley, ele enfatiza
a vocação como um chamado à santidade pessoal e ao serviço social. Wesley diz: olha, a vocação é Deus nos chamando para uma santidade pessoal. Mas depois que a gente tem uma santidade, uma pureza, uma vida com Deus, depois que nós estamos alinhados com Deus, de modo individual e pessoal, então a gente precisa exercer um serviço social. E o serviço social do John Wesley não é filantropia. O serviço social do Wesley não é assistencialismo. O serviço social do Wesley não é agir de modo benevolente apenas, entregando comidas. Não é isso. O serviço social é: Deus nos chama para que nós nos santifiquemos individualmente, para que ao nos santificarmos, nos habilitemos, nos instrumentalizemos para servir a comunidade. Você está aqui para servir a comunidade, para servir as pessoas, para servir os outros. No período pentecostal, os nossos pais pentecostais, eles falam a respeito de uma vocação mais internalizada. O pentecostal pensa muito numa vocação aqui para dentro da igreja. Você é vocacionado se você tocar, você é vocacionado se você cantar, se você é vocacionado se você pregar. Grande vocacionado. Isso é um modelo pentecostal. Mas graças a Deus, Deus está movendo no meio de nós, né? Um olhar mais atento para esse tema. Para quê? Para que a gente volte a pensar que nós devemos ser vocacionados aonde Deus nos plantar. Talvez você não consiga pregar, talvez você não consiga cantar, mas aonde você estiver, você está lá como luzeiro no mundo, você está lá como estrela no mundo, você está lá como astro. Paulo usa essa expressão: vós sois astros. A gente tem dificuldade com isso. Não chamo o irmão de astro, não, senão ele vai se empavorar, ele vai se exaltar. Mas Paulo fala em Filipenses 2,15: vós sois astros numa geração corrompida. Vós sois astros. Deus levantou os seus astros, Deus levantou as suas constelações. Não é constelação esotérica, aquela constelação esotérica, aquilo não é bobeira, não tem nada a ver. Aqui Paulo está falando que você tem uma glória de Deus que reflete em você, e através de você Deus ilumina pessoas. Aonde você chega, você é a luz de Deus chegando, você é a paz de Deus chegando, você é a graça de Deus chegando. Oh glória, oh glória. Eu sou advogado, aí eu trabalhava num escritório, e lá tinha uma bobeira lá de ficar bagunçando com os evangélicos, contando piada, falando que pastor é ladrão, que não sei o que, um monte de bobeira. Aí eu lá, né, trabalhando no escritório, não sei o que, sempre quando vinha assim essas coisas, eu me calava, me silenciava ali, ok. Depois que passava, aquele que estava mais próximo de mim, eu ia lá e falava para ele: sabe por que falam isso? E aí eu começava a explicar para ele. E esse indivíduo, um advogado, um amigo, ele ateuzão, aí ele começava desconfiando: a conversa é essa? Aí começava rebatendo. Daqui a pouco ele ia afinando a voz e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo. O dia que eu não tinha nada para falar do evangelho, ele falava: e hoje não vai falar nada? Eu saí de lá desse escritório. Há um tempo desse ele me mandou uma mensagem de vídeo, ele estava no culto louvando a Deus, ele e a família dele. Ele disse: ei Henrique, eu vou falar aí. Eu ficava zombando de Jesus lá, e o amor de Deus me alcançou, Henrique. Você falava lá e o amor de Deus me alcançou. Aonde você estiver, Deus quer que você brilhe nesse lugar. Eu estava na universidade, estava estudando, e aí um professor meu, que é um homem de muito respeito na promotoria, na procuradoria do estado de São Paulo, um homem de muito respeito. Um dia foi prova, todo mundo foi embora, eu fiz a minha prova, desci, eu esqueci de ver a nota. Eu não gosto de ver a nota, né? Aí eu subi para ver a nota. Aí ele estava assim lá, meio corrigindo as provas. Aí eu sentei, falei: professor, posso ver minha nota aí? Aí ele pegou e mostrou a nota: sua nota foi boa. Aí eu: legal. Aí ele disse assim: eu vejo que você, Henrique, você é evangélico, né? Aí eu falei: sou. Aí ele: eu posso conversar com você? Aí eu: pode, o que foi? Aí ele começou a falar a respeito de um problema do casamento dele. Eu orei pelo meu professor ali. Aí hoje ele posta foto com a mulher dele. Eles voltaram, graças a Deus.
se refizeram e estão servindo a Deus. Você é luz aonde você estiver. Aonde você estiver, você é luz. A minha nora, futura nora, Pamela, ela trabalha lá na IPP-TV, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A minha nora trabalha lá. E lá é a igreja de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ministro do Supremo Tribunal Federal, ele congrega lá e ele prega lá. E há um tempo desse eu fui fazer um curso em Salamanca, na Espanha. E quando eu estou lá, ele apareceu. Aí eu usei essa desculpa da minha nora, que congrega na igreja dele, para puxar conversa com ele, porque eu queria tirar uma foto com o ministro, né? Eu, advogado, querendo tirar foto com o ministro, né? Depois mostro para os meus clientes, olha como eu sou competente. Fui lá falar com os ministros, não sei o quê. Eu não faço isso não, estou brincando, né? Mas eles veem a foto. Aí a gente começou a conversar um módulo internacional do meu curso de mestrado. Aí sabe o que ele fez? Ele olhou para mim assim e falou assim: ô Henrique, você é pastor, né? Vamos ali para o canto. Aí nós fomos para o canto e nós ficamos batendo papo lá. Sobre a aula? Sobre direito? Não, sobre a Bíblia. Ele dizia assim: você sabe que, já ouviu meu testemunho? Eu falei: não. Ele falou: eu não queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu falei: você queria ser o quê? Queria ser pastor. Mas o meu pai era um bancário, e ele disse assim: você tem que estudar, rapaz. E eu fui estudar. Aí quando eu terminei o curso de direito, eu falei para o pai: pai, posso fazer teologia para ser pastor? Ele falou: não, você tem que passar na OAB. Passei na OAB. Aí falou: agora você tem que passar no concurso. Virei advogado da Petrobras. Aí estou lá na Petrobras, falei: pai, posso agora? Aí ele falou: você tem que buscar alguma promoção aí, né? Aí virei advogado, passei no outro concurso da Procuradoria. Depois virei ministro da Justiça e hoje estou no Supremo Tribunal. Mas você sabe o que eu gosto, Henrique? Eu gosto de ser pastor. Aí ele me deu uma palavra muito linda. Ele disse assim: Deus não me deu a oportunidade de ser pastor, porque Deus me levou para outros caminhos, mas Deus tem feito gerar no meu coração uma palavra: você é pastor aonde você estiver. Obrigado.